A bancada do PT, com a palavra, vereador Lucas. Bom dia novamente, colegas vereadores. Vou dividir meu tempo em dois momentos. Primeiro, eu queria trazer um tema tão oportuno, tão importante e tão bonito para mim, que é falar sobre os 100 anos do Paulo Freire. Paulo Freire, que foi um intelectual, um educador, um sujeito, um homem brasileiro, e que é reconhecidamente um dos maiores intelectuais do Brasil quando se fala em pedagogia, quando se fala em educação e quando se fala em gente, né? O país todo, em vários lugares do mundo, se relembrava sábado os 100 anos do nascimento de Paulo Freire. E quem foi Paulo Freire? Importante lembrar, Paulo Freire foi um homem nascido em Recife, em Pernambuco. Ele foi autor de mais de 25 livros, é o terceiro autor mais citado em humanidades no mundo, né? Doutor honoris causa em mais de 40 universidades, foi professor na Unicamp, na PUC de São Paulo, na Universidade de Genebra, em Harvard, em Cambridge, em Massachusetts. 90 países têm instituições que estudam Freire. E o Freire, um dos principais legados que o Freire traz para a educação e do ponto de vista intelectual, é pensar na função da pedagogia, na função da educação, no sentido de formar sujeitos, e de que esses sujeitos possam formar e construir conhecimento. Acho que isso é muito importante, um dos principais legados do Freire. E o Freire, que nas suas dezenas de livros, em geral as pessoas conhecem a pedagogia do oprimido, mas nós poderíamos pensar na pedagogia da autonomia, na pedagogia da esperança, e tantas outras obras que foram fundamentais do Freire, né? E na pedagogia da autonomia, um livro lá de 97, um ano antes da morte do Freire, ele vai fazer uma síntese da pedagogia freiriana, e ele vai dizer que o ensino e a educação eles estão juntos, que não tem uma distância entre ensinar e pesquisar, e que a relação entre educador e educando, ela se constrói de forma dialógica, ou seja, quem ensina aprende, mas quem aprende também ensina. Isso ele vai romper com uma lógica de educação bancária, né? E que é tão presente, infelizmente, na nossa realidade. Uma educação que desumaniza, uma educação que não tem capacidade de incluir e de entender o outro. O Freire vai falar em gente, vai falar em humanos, e a escola precisa ser um espaço dialógico, um espaço de uma ética cidadã, de democracia, de inclusão. E acho que um outro elemento importante da pedagogia da autonomia é que o Freire vai destacar. O Freire diz que não existe falar para, mas que existe falar com. Não é só uma preposição, mas é respeitar o sujeito, esse sujeito educando, no processo de construção do conhecimento que é horizontal e jamais pode ser autoritária. O Freire, acho que um outro elemento importante que o Freire traz, o Freire fala no inédito viável, ou seja, que a partir da dialogicidade, a partir da construção de uma ética cidadã, de uma escola que rompa com uma educação bancária, né, lastrada nesses princípios de solidariedade, de inclusão, de democracia, de escuta e de diálogo. Porque o Freire, para o Paulo Freire, a escuta e o diálogo são fundamentais. Um diálogo que não seja verticalizado, mas que seja dialógico, que seja construído, né, entre pares iguais, onde não há uma hierarquia de professor, de educando. Isso é fundamental e tão esquecido, e hoje se faz uma dicotomia aos que não conhecem Freire,
aos que não leram Paulo Freire e que atribuem aos freirianos, às escolas com uma concepção freiriana, que ela se distancia do conhecimento. Claro que não. Uma formação cidadã, uma formação baseada na educação popular, ela tem sim o conhecimento, mas que esse conhecimento surge de um tema gerador, surge de pensar nos problemas da sociedade, daquela comunidade, de forma democrática, de forma includente. Uma escola com cidadania, como bem lembrava a professora Rosionice Pacífico, que foi nossa secretária de Educação à época do governo Pepe Vargas, né? Pensando exatamente nesses princípios e na superação de práticas pedagógicas exclusivas. Ontem à noite, conversando com a professora Marisa Fórmulo Dalla Vecchia, que foi professora da Universidade de Caxias do Sul, vice-prefeita, deputada estadual, uma intelectual, doutora em educação. Professora Marisa escreveu, né, organizou o livro O Acendedor das Esperanças, Paulo Freire em Caxias do Sul. Freire esteve em Caxias em 1984, aqui no Pedro Carneiro, aqui no Parque dos Macaquinhos, um momento, um congresso da educação que reuniu mais de 3.000 pessoas. Naquele momento, o prefeito de Caxias era o Vitório Três, do PMDB, à época, né, PMDB, e a secretária de Educação, a Marta Três, era a secretária de Educação. E a Marisa relata, né, no livro, a Marisa que estava na Universidade de Caxias do Sul, e foi uma das organizadoras desse evento, a importância que foi o Freire vir a Caxias. E anos antes dessa vinda, no final da ditadura militar, os professores da rede municipal, estadual, da rede privada, do ensino superior, discutiram e prepararam esse encontro, em que o Freire esteve aqui. Aliás, segundo a história oral, o prefeito da época foi pressionado pelo Ministério da Educação, lá do governo Figueiredo, no final da ditadura militar, para que não recebesse o Paulo Freire na nossa cidade. E ele foi recebido, e os frutos da vinda do Paulo Freire certamente estão presentes em muitos dos colegas professores, na rede municipal e no sistema municipal de ensino da nossa cidade. Então eu queria trazer essa lembrança. Infelizmente, no Brasil atual, o judiciário teve que estabelecer que o Paulo Freire não pode ser ofendido. Patrono da educação brasileira, o principal intelectual da educação do nosso país. Infelizmente, tempos sombrios, mas Paulo Freire fala em esperançar. E é isso que nós precisamos, um esperançar que seja baseado, né, na construção de um novo mundo possível, que não nos imobiliza, mas que nos compromete, especialmente nós que somos educadores, a uma escola cidadã, a uma escola inclusiva, a uma escola baseada nos princípios da ética, da solidariedade, da escuta e do diálogo. Então não podia passar, né, em nome da bancada do PT, muito me honra, eu não sou um estudioso de Freire, mas sigo grande parte dos seus princípios e dos seus legados, por ter lido a sua obra e por entender da necessidade que esse intelectual brasileiro tem. Por fim, usar esse minutinho que me sobra aqui, para dizer que a PEC 32, ela tem muitas contradições que o vereador Marcon não abordou. E uma delas é que ela não se estende ao judiciário e ela não se estende aos militares. Então vem aqui fazer discurso com um videozinho de funcionário público em cima de cadeira, como se funcionário público fosse vagabundo. E eu quero dizer aos colegas servidores públicos da casa, aqui do Legislativo Municipal, aos servidores públicos que estão nos acompanhando, especialmente os aqui de Caxias, que hoje estão trabalhando lá em Vila Oliva, os colegas servidores da Secretaria de Obras, que estão lá em Santa Lúcia, subindo telha, lona, para dar conta dos problemas climáticos que aconteceram. A reforma administrativa vai bater nessas pessoas que constroem a nossa cidade, aos professores, aos profissionais da saúde. Eu sou servidor público,
jamais, ou seja, não tem o costume de botar pé em cima de cadeira ou de banco ou de vagabundear. Funcionário público trabalha e trabalha muito. E se a reforma administrativa mira no servidor, mas ela vai atacar e vai especialmente prejudicar os mais pobres, que não vão ter o serviço público e os servidores para dar conta de serviços que são essenciais. Era isso, Paulo Freire vive e viva ao serviço público brasileiro.